Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. BIME11, BIME11, vale a pena? Venha saber. Artlist.io. Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo, comenta para nós, você conhece esse fundo imobiliário? Eu acho muito difícil você conhecer. Eu estou muito feliz mesmo, muito satisfeito, porque volta e meia eu estou trazendo inúmeros fundos imobiliários de base 10. Quando eu comecei o canal, mais ou menos em julho, se eu não me engano, existiam poucos fundos de base 10 no mercado. E de lá para cá, deve ter quase que triplicado ou quadruplicado os fundos de base 10. Espero que esses fundos sejam, em breve, uma boa parte do mercado. Por quê? Dá para trazer acessibilidade ao mercado. Então comenta se você conhece esse fundo. Nem eu mesmo entendi direito, esse fundo ainda não tem relatório gerencial, mas é um fundo que já está sendo negociado, então eu resolvi trazê-lo. Assim que houver relatório gerencial dele, eu falo melhor a respeito dele. A gente vai trazer um novo vídeo mais atualizado. Mas enfim, comenta aqui para nós se você conhece o fundo e se você gosta do que você vai ver aqui no vídeo, tá? Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, isso ajuda a levar conhecimento e educação a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de tentar alcançar 5 mil inscritos, contamos com 3.569. Muito obrigado a cada um dos inscritos. Temos também a opção de membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar? Clique no botão azul e descubra. Tornando-se membro, você vai fazer jus a benefícios diversos, tais como participar do grupo exclusivo para membro, do grupo do Telegram só para quem é membro, você vai ter acesso antecipado a vídeos, vai ter grupo de estudo e diversos outros benefícios. E se você é membro e ainda não participa do grupo do Telegram e queira participar, é só me mandar uma mensagem que eu incluo vocês lá no grupo. Gostaria de agradecer aos últimos membros, o Romário, que ele renovou o seu clube de membros, muito obrigado mesmo. Tem Clay Balione e Maria Helena, que tornaram-se membros recentemente. Muito obrigado a cada um de vocês. Saibam que vocês estão contribuindo muito para o crescimento e evolução do canal. Esse vídeo foi uma sugestão de Cássio Oliveira. Ele escreveu assim, ó, BIME11 também é um fundo de base 10, que eu não conhecia, confesso, e estou aqui trazendo vídeo para vocês aí. Inclusive, se vocês souberem de mais fundos de base 10, podem trazer, que eu vou tentar trazer vídeos a respeito aí. Beleza? Vamos à frente aí. Então é o seguinte, esse fundo, tá vendo aqui que no Clube FI ele não tem segmento? No Clube FI ainda não tem muitas informações a respeito dele. Então segmento, ND, não tem informações. Pelo que eu li no relatório, esse fundo tem tudo para ser um fundo bem interessante. Dentro do relatório, na medida do possível, eu tive que abrir uns 20 relatórios. De um dos relatórios, que é um bem completo a respeito do fundo, quando ele vem a mercado tentar captar recursos, com 300 páginas, eu olhei muitas informações ali para enxugar e trazer algo que fosse interessante para vocês aí. Eu acredito que esse fundo ele vai investir tanto em tijolos quanto em CRIs. Ele tem um leque de investimento muito amplo. Tá? Então eu acho bem interessante. Enfim, esse fundo foi lançado em novembro de 2021, muito recente mesmo, base de R$10. Abril é a sua gestora e a administradora é BRL, que tem vários fundos imobiliários muito famosos. O mandato aqui não aparece, mas ele tem mandato híbrido. E aqui vem o primeiro ponto de atenção. Para quem, por enquanto, quiser se posicionar nesse ativo, é um ativo pouco líquido, com liquidez de apenas 80 mil por dia. Mas lembremos que o fundo é muito novo. Então, para que pequenos investidores não vai achar dificuldade de entrar ou sair do ativo. Mas se você quiser movimentar acima de 10, 15 mil, você já pode enfrentar altíssima dificuldade. Na verdade, aqui, ó, acima de R$800, R$1.000, já pode ser que seja algo complicado para você entrar ou sair do ativo. O fundo conta com 5.800.000 cotas, não está no IFIX e não tem nota pelos usuários do site. Em termos de PVP, esse fundo já está sendo negociado com um certo desconto. O seu PVP está em 0,94. O que isso significa? 6% de desconto. Pelo que a gente vê do relatório, o valor patrimonial do fundo já é um pouquinho menor do que o aqui apresenta. Mas enfim, patrimônio do fundo, 58 milhões e o mercado está aceitando pagar 54 milhões, quase 55. Dá essa diferença aí de 6%.
E aí a gente observa o seguinte, o fundo nasceu com cota de base 10 e está sendo negociado atualmente a 9,40. Tendo o mês 10 como referência, é um fundo com 466 cotistas, é muito pouco ainda, né? Vamos à frente. Aqui a gente vê as negociações do fundo desde que ele veio ao mercado. Então ele foi lançado no finalzinho de novembro, ele teve pouquíssimos pregões ainda, sabe? Então é um ponto interessante, mas ele veio ao mercado nos R$10 lá, ó, 9,90, R$10. E nos dias após o seu anúncio, ó, 9,80, 9,70, próximo de 9,80, pouco abaixo de 9,50, e ele fechou lá nos patamares de 9,40. Então não tem histórico quase nenhum. Eu tô trazendo esse fundo bem próximo a quando ele foi lançado ao mercado. Então, nesses poucos dias de histórico, o fundo fechou a 9,40, que inclusive foi a sua mínima negociada desde que ele veio ao mercado, ele foi lançado a 9,90 aí, na abertura do pregão. Vamos à frente. Como a gente viu, é um fundo ainda sem nada de histórico. Só que me surpreende o seguinte, o RZAG, que é o fundo FIAGRO, o fundo de investimento das cadeias do agronegócio, é o FIAGRO da RISA, ele no primeiro mês, ele não pagou dividendos. Então, assim, esse fundo, mesmo anunciando um dividendo muito pequeno, ele já anunciou 2,2 centavos de dividendo, que é muito pouco. Fundos de base 10, só um comparativo, se ele anunciar 10 centavos, é 1%. Então, esse fundo está anunciando como se fosse 0,20%, 0,22%. É muito pouco, mas eu vou mostrar, na minha opinião, o porquê que está isso. Acredito que esse fundo tem o potencial de entregar mais aí, tá? Ainda mais pela proposta que a gente vai ver aqui, que já foi, entre aspas, realizada pelo ativo. Não vai ser algo de curtíssimo prazo, mas no médio e longo prazo, eu acredito que esse fundo também vai ser muito bom. Então ele anunciou 2 centavos, que ele vai pagar em dezembro. Quando esse fundo veio ao mercado, ele tentou captar 300 milhões, sendo que o mínimo para ele ter sucesso era 30 milhões. E aí daqui a pouco a gente vai ver, já deu para ver lá atrás, né, que o fundo captou 58 milhões, quase 60 milhões. Vamos à frente aí. Em termos de anúncio, novamente, ó, 2 centavos, isso representa 0,23 de yield baseado na cota, a primeiro valor, e ele vai pagar esse valor na terça-feira. Terça-feira ele vai pagar os 2 centavos aí de anúncio por cota. Vamos à frente. Por enquanto, não tem nenhum fundo imobiliário que tenha o BIM na carteira, lembrando que ele é muito novo, né? Então, com o desenrolar desse ativo aqui, a gente vai ver se ele vai começar a ser procurado por outros fundos aí, mas por enquanto ele não tem nenhum dos fundos o colocou na carteira ainda, né? E isso também, por mais que tenha colocado, tem um certo delay até que sensibilize lá no relatório dos fundos para que apareça, então por enquanto não está sensibilizando. Vamos à frente. Aqui a gente está no seguinte, eu fui buscando até fatos relevantes porque não tem relatório gerencial. Então eu não tenho como trazer informações que a própria gestora nos traz. Mas aqui eu trouxe um fato relevante dele dizendo o seguinte, ó. Eles vão entrar num negócio de desenvolvimento de um projeto residencial de alto padrão denominado Jamares, lá no bairro Moema, através da celebração de contrato de permuta imobiliária dos fundos de uma SPE, controlada pela Jalga Empreendimentos. Então o que acontece? Sabe o TIGAR, o MFI, o TORD, deixa eu ver quem mais, o próprio MXRF, são ativos que o MFI e o TIGAR, eles são 100% de desenvolvimento, o TORD e o MXRF, por exemplo, são ativos que ou participam diretamente ou eles compram essas SPS, que são sociedades de propósito específico. Mas eles têm negócios nesse sentido também dentro do seu portfólio. Então, pelo que eu entendi, esse fundo, eu não vejo ele, pelo que eu vi lá do seu relatório, que ele vai atuar como necessariamente o MFI ou como o TIGAR. Mas eu acredito que ele vai vir numa pegada de MXRF e TORD 11. Acredito que vai vir muito nesse sentido, tá? Então vamos continuar lendo aqui, ó. O que ele fala? Esse projeto consistirá no desenvolvimento de empreendimento residencial de alto padrão, composto por 19 apartamentos, além de áreas comerciais. Diante da aprovação, os fundos celebraram documentos pertinentes à transação. Então, ó, o fundo vai investir 15.853.000. Desse valor, olha as partes, tá? 15.355 vai ser pelo próprio fundo, BIO3, que é 98% do valor vai ser aportado pelo BRIO. Então, 15 milhões
que equivale a esses 98%. 6,6% do total subscrito pelo Brio 3 e 2% do valor a ser aportado pelo Brio Multiestratégia. E mais 0,54% pelo patrimônio do Brio Estratégia. Enfim, vai ter diversas entidades aqui que vai estar aportando nesse valor aqui, nesse projeto. Aí ele continua. A transação se refere a projeto de desenvolvimento imobiliário. E à época da conclusão do empreendimento, o administrador da Brio irá oportunamente disponibilizar o impacto do projeto em relação ao patrimônio líquido e aos rendimentos ao cotista. Então, o que acontece? Esse tipo de transação, a não ser que ele consiga já ir vendendo algumas situações, não é algo tão rápido, tá? Mas é algo bem rentável. Geralmente esse tipo de ativo aqui dá um retorno muito alto para o fundo. Então a gente, assim, novamente, eu acredito que não agora, mas coisa de 6 meses, 1 ano, 2 anos, pode ser que já comece a aparecer os frutos desse tipo de investimento aí. Beleza? Vamos à frente. Continuando aqui, a gente vê lá dentro que ele tentou captar 300 milhões na sua subscrição. A gente já viu lá atrás que o patrimônio do fundo é esse valor aqui, ó, 58 milhões. Mas como eu não tenho muitas informações, eu optei por trazer isso aqui de documentos oficiais do fundo. Ó, 25 de outubro ele veio ao mercado informar que conseguiu captar 58 milhões. Tendo em vista que é um projeto pouco conhecido, ainda não está tendo um rendimento, não tem histórico, não tem nada. Um fundo totalmente desconhecido, captar 58 milhões, eu vejo como sendo vantajoso e como sendo algo bem positivo para o fundo, né? Vamos à frente. Aqui a gente observa um ponto que também me chamou a atenção muito positivamente. Eu já trouxe algumas subscrições, fundos que nasceram, fundos novos, e esse aqui já nasce com um ponto positivo. Apesar de só 466 cotistas, a sua imensa maioria, e também o capital também, que eu acho isso importante, está na mão de pessoa física. Hoje, 432 cotistas, que tem 3 milhões de cotas, ou seja, 30 milhões de reais está na mão de pessoas físicas. 27 milhões vai estar na mão aí de entidades privadas aí, ó, que são 15 entidades privadas. Ele tem 5 pessoas jurídicas com 200 mil reais mais ou menos e 14 sócios aí, ó, com 490 mil reais mais ou menos aí. Tá, então, o total de cotas, 5 milhões e 800 cotas, que dá 58 milhões de reais. Vamos à frente aí. Isso aqui eu vi dentro do prospecto do fundo. Então, olha assim, aqui, pelo que eu entendi, onde o fundo pretende investir. Olha que interessante. Por esse prospecto, dá a entender que o fundo pretende ser mais um fundo de CRI no início do que um fundo de tijolo propriamente dito. Se não vejamos, ó, aqui ele conta que no 4º trimestre de 2021, apesar disso aqui não estar, acho que é o que ele pretende que ocorra até dezembro aí. Então, nesse finalzinho de ano, ele deve tentar alocar seu recurso dessa forma. Só que esse prospecto é de uma tentativa de captação de 300 milhões, né? Como ele não conseguiu captar 300 milhões, pode ser que isso aqui tenha se alterado. Mas aqui dá pra gente ter uma noção naquilo que eu falei para vocês, ó. O fundo pretende ter 1% em caixa, ele pretende ter 10% em cotas de FIIs, então note que o fundo ele vai ter uma proposta de ter isso aqui para ser para gerar recurso para o fundo. E ele pretende ter 87% em CRIs, isso no início. E no início também ele quer ter 3% em tijolos, desenvolvimento. Note que ele já começou com um percentual bem alto, se de 58 milhões, ele tá pegando aí, sei lá, vou arredondar, tá mais ou menos 1/3, 30% já em desenvolvimento. Então ele pesou bem mais do que o normal. Agora, fazendo uma projeção futura em 2025, que é mais ou menos o que o fundo quer alcançar, ó, ele quer ter 1% em continuar em caixa e vai cair de 10% para 5% em cotas de FIIs. Vai cair de CRIs, olha para quanto vai cair, de 87 para 55, e desenvolvimento propriamente dito vai subir de 3 para 40. E olha que interessante, isso aqui por quê? Nesse meio termo, os projetos aqui vão se desenvolvendo, vão maturando, vai começando a girar.
Porque se hoje o fundo entrar somente em desenvolvimento, até que isso mature, o fundo vai ficar com um tempo com pouco rendimento, com pouca entrega de resultado. Então, isso é interessante, essa proposta futura, né? Apesar de que, reforço novamente, o fundo já se posicionou no percentual alto de desenvolvimento. Pode ser que o mercado não entenda que isso aqui, se não gerar um retorno rápido, o fundo vai ter seus rendimentos prejudicados, né? Então, a proposta também do seu pipeline lá na época era ter 17 ativos de FIIs, 15 CRIs e um ativo de desenvolvimento, totalizando 33 ativos distintos. Vamos à frente aí. Aqui também eu achei interessante a proposta do portfólio, é uma proposta bem agressiva. Eles pretendem ter entregar um yield médio de 12%, ou seja, é menos de 1%, mas próximo a 1%. E depois, a longo prazo, um yield de 15% aí. Então esse fundo tem tudo para ser um fundo high yield aí, a entrega de seus rendimentos aí. Então, eu achei interessante a proposta, mas vamos ver como que isso vai configurar, como que isso vai se mostrar no decurso do prazo. Como o fundo não tem zero histórico, né, não tem como saber. O que é que acontece? Como eu gosto muito de fundos de base 10, pode ser que esse ativo e os demais ativos que eu estou trazendo aqui, eles entrem na nova carteira do canal, que é dos 1.000 aos 10.000. Pode ser que entre. Então, se esse fundo performar um pouquinho mais ou menos aí, ou se as cotas caírem muito, com certeza eu me posicionaria nesse ativo, mesmo que ele ainda não esteja entregando rendimentos. Agora, se ele melhorar um pouco os seus rendimentos aí, pode ser que eu me posicione nesse ativo aí, porque essa ideia mista dele aí me agrada bastante. Vamos à frente aí, vamos lá. Eu fiz questão de entrar dentro do relatório e assim, isso aqui depois deve estar mais atualizado. Então por que o fundo esse mês entregou tão pouco? Ele entregou tão pouco porque, ó, o que ele tem de ativo? 58 milhões. E aí o patrimônio líquido do fundo, 58 milhões. Aqui mostra o quantitativo de cotas e o valor da cota, né, na época que ele foi firmado. E aqui agora a gente vem ver como que está disposto esses ativos que ele tem. Note que de 58 milhões aqui em cima, cai para 56 milhões aqui embaixo. Então, o que acontece? Por que dessa diferença? Ele tem 2 milhões a receber aqui, ó. Que eu não trouxe para vocês aqui, mas ele tem 2 milhões a receber. Eu só fiz questão de trazer isso aqui para vocês, ó. Por enquanto, o fundo tem 56 milhões em fundos de renda fixa, que rendem muito pouco. É por isso que o fundo entregou tão poucos centavos lá. Então, assim, se vocês observarem, eu não trouxe para vocês a taxa de administração, gestão e tudo, porque eu não encontrei. Reforço, assim que tiver novos relatórios gerenciais a respeito desse ativo, eu trago um vídeo atualizado aqui pra gente saber mais a respeito desse fundo, ver como o fundo está tendo o seu resultado, né, como ele está se desenvolvendo, tá bom? Vamos à frente. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse ativo são somente essas informações. Eu vejo como sendo bem positivo. Espero que esse fundo se desenvolva bem, porque eu gosto muito de fundos de base 10, torço muito por isso, e só o tempo vai dizer como ele vai se portar. Assim que tiver um relatório gerencial, que eu descobri o quanto a gestora cobra, tá, de taxas, isso no início vai estar distorcido se o fundo não tiver numa média de rendimentos mais ou menos, tá? Mas isso é um ponto primordial para eu me posicionar ou não no ativo. Mas eu gostei da proposta, sabe? Essa proposta mista, híbrida, de desenvolvimento e também ativos de CRI para sempre dar sustentabilidade, eu acho isso muito interessante. Eu gostaria de pedir, reforçar novamente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta. Você conhecia esse fundo? Você sabia que tinha esse fundo de base 10, que ele já está sendo negociado? Comenta que seu comentário é muito importante. E aí, você teria vontade de ter esse ativo? Eu acho muito cedo, só porque ele não trouxe um relatório mais detalhado. Mas se tivesse, talvez eu já me interessaria por posicionar. Comenta que seu comentário é muito importante pra gente aí. Compartilha esse vídeo com outra coisa, antes de eu passar à frente, tá? Tudo que eu trago aqui, todos os meus vídeos, nenhum deles significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Então, tudo que eu trouxe aqui não tem esse cunho, não tem esse ponto. Gostaria que você compartilhasse o vídeo e levasse para nos ajudar a levar conhecimento e educação a mais pessoas. Se inscreva no canal, nos ajude na meta de 5.000 inscritos e torne-se membro do canal para nos ajudar e financiar o nosso desenrolar, para que a gente continue
trazendo cada vez mais vídeos aí para vocês aí. Muito obrigado a cada um dos membros e muito obrigado a todos os inscritos. E Cássio, espero que o vídeo tenha ficado dentro da medida possível, das informações que eu consegui trazer, tenha ficado aceitável aí. Eu vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa tarde, um bom dia aí. Fui! Artlist.io. Music licensing reimagined.